Olá pessoal, paz para vocês, uma excelente noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma edição do nosso podcast Resenha Jovem. Novamente estamos aqui no Facebook, devido a alguns imprevistos técnicos, não conseguimos transmitir infelizmente hoje pelo YouTube, mas em breve vamos estar se deslocando para lá. Contudo, o importante aqui hoje é o conteúdo daquilo que vamos propor para você e além do mais também a nossa convidada. Hoje a recepcionar ela aqui, mas antes quero pedir para você ajudar os demais que estão aí procurando onde a transmissão está acontecendo, repassar, compartilhar essa live que está sendo realizada aqui no meu canal pessoal no Facebook, para que as pessoas que estavam nos aguardando, né, para estar conferindo, possam se deslocar para cá. Curta, compartilha para que as pessoas possam estar desfrutando de tudo que aquilo nós vamos propor aqui para você. Lembrando que na próxima semana vamos estar lá no YouTube, mas ajude-nos agora neste momento, de acordo com os imprevistos, nós vamos ter aqui 1 hora exatamente para transcorrer e conhecer um pouquinho a nossa convidada. Inclusive eu já quero aqui recepcioná-la, ela que é advogada, ela que é mãe de 3 filhos, ela também que é ministra e uma cantora muito conhecida e muito talentosa. Quero dar boa noite para ela, dizer para você a paz. Boa noite, Aline. Obrigado primeiramente por receber o nosso convite. Agradeço a você por atender a gente. Peço perdão pelos imprevistos, por tudo que ocorreu aqui. Mas o importante é que dentro dessa 1 hora a gente possa conhecer você ao máximo. Tentarem não ser prolixo aqui, tá? Tá bom. Boa noite, eu fico muito grata pelo convite, estou muito feliz, me senti muito honrada. E boa noite a todos que estão aí acompanhando. Exatamente. E nós teremos um momento gostoso aqui. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai ser um pouquinho direto aqui, galera, por conta realmente do horário. A gente tem exatamente aqui 1 hora para a gente transcorrer. Então, como a gente faz com todos os nossos convidados, Aline, a gente procura aqui, lembrando, claro, a gente vai ser nada informal. Apesar dela ser advogada e a questão de direito, você tem que ser extremamente formal, né? Sim. Mas hoje a gente vai sair um pouquinho dessa formalidade para realmente conhecer um pouquinho a sua história de vida. Eu quero frisar uns assuntos que eu particularmente gostaria de saber sobre a Aline. Mas peço a você, talvez você tenha aí alguma dúvida, algum interesse que queria perguntar para a Aline, queria conhecer dela. Essa é uma oportunidade única. Deixa aí sua pergunta, sua mensagem, seu alô para ela, para que a gente possa aqui interagir e colocar também o seu ponto, aquilo que você quer colocar para ela, ok? Aline, conta para a gente um pouquinho a respeito da sua infância, onde você nasceu, sua origem, seus pais, como foi a infância da Aline? Então, José, eu sempre fui da cidade de Franca, eu nasci em Franca, né? Sou francana nata mesmo. Os meus pais, meu pai é de Minas Gerais, né? E a minha mãe, ela é de Franca também. Olha! E a minha mãe sempre foi uma mãe cristã, que na verdade quando ela começou a namorar meu pai, ela já era evangélica, né? E meu pai não. Meu pai, ele se converteu quando eu tinha aproximadamente uns 12, 13 anos de idade, né? 12 anos. 12 anos. E a conversão do meu pai é um testemunho de muita oração, né, de muito clamor ao Senhor. Meu pai, ele era um homem muito, assim, viciado no álcool, né? Ele tinha, assim... Essa dependência. Essa dependência não era assumida. Era sempre aquela, assim, só uma cervejinha social, mas você sabe que aquela cervejinha social vai, né? Que acaba com os amigos indo pra várias, né? Isso é verdade. E minha mãe sempre foi uma mulher que ensinou a gente a lutar espiritualmente. Então, sua mãe sempre foi cristã? Minha mãe sempre foi cristã. Minha mãe, ela é da Igreja Evangélica Quadrangular, eu acho que há 60 anos. Nossa, que trajetória! É muito tempo. Ela participou ali da abertura da tenda, não sei se você já ouviu falar, Sim, da primeira igreja da Quadrangular da cidade de Franca, na abertura com o pastor Paulo Portes. Nossa, então, ela é uma guerreira mesmo. Ela é Qual o uma nome guerreira. dela? Maria Cândida. Maria Cândida, um abraço para você, viu? Que Deus continue fortalecendo a sua vida. É gratificante ouvir uma pessoa como você, com tanto tempo de fé assim. Que Deus continue te fortalecendo. Mas assim, então lá em Minas, quando você estava com 12 anos, teve a conversão do seu pai. Como foi esse momento? Você já estava indo com a sua mãe na igreja? Já. Daí, desde criança, minha mãe sempre fez questão de levarmos Era na você igreja. que mais quantos irmãos? Nós somos em 3 meninas. 3 meninas? Eu e a minha irmã, nós temos apenas 1 ano e meio de diferença, então a gente era quase gêmeas. E você é a mais velha já? Eu sou do meio. A do meio? A do meio. A minha irmã,
ela é a mais velha. Ah, sim. Eu sou do meio e depois tem uma caçula com 5 anos de diferença. Ah. E a gente sempre foi, porque apesar do meu pai não ser cristão, ele sempre apoiou a gente a frequentar a igreja, a ir nos cultos. Olha. Então ele sempre levou a gente. Você reconhecia como algo importante para vocês. Sim. E aí a gente sempre fez muita campanha de oração, né? E meu pai, quando eu era criança, ele era um homem muito bem sucedido, né? Ele ganhava muito bem, a gente vivia para rancho, a gente andava de carro zero, a gente tinha uma vida social, financeira muito forte. E muito estável. E muito estável. E ele era proprietário de uma indústria de calçados, né? Que tinha uma produção bem grande de calçados. Lá em Minas, posso Não, ele era de Minas e veio para cá. e veio para Franca. Eu nasci em Franca Você é e a minha vida francana. foi toda aqui. Então somos conterrâneos. Somos conterrâneos. E aí o meu pai, nessa questão dele ter uma questão financeira muito boa, ele sempre acreditou que ele sempre foi muito inteligente, muito sábio e tipo assim, ó, não preciso de realmente me render a Cristo. Então ele recebia várias palavras que ele um dia pregaria a palavra de Deus. Sabe o que você está falando que é algo importante? Antes de a gente prosseguir aqui, eu quero pedir ao nosso técnico, o Luiz, compartilha para mim lá, com os nossos sociais mídias lá no grupo do podcast, que a transmissão está feita no Facebook, para eles ir repostando lá. É verdade. No grupo nosso lá, do podcast, no WhatsApp, para eles só repassar para a galera, para que a galera possa deslocar para cá, porque eu acho que tem muita gente lá no YouTube aguardando. Mas tem muita gente entrando aqui. Mas vamos lá. Você citou algo que eu acho que é muito importante. Toda pessoa que tem poder, né? ela não vê a necessidade de ter um Deus, né? Isso, na verdade, eles fazem um outro Deus. Eles fazem outro Deus. E assim, é tão interessante o que você está colocando, porque imagina você se colocando no seu lugar, né? Você, suas irmãs, sua mãe, vivendo já de fato uma prática para a fé. 12 anos. Você tinha 12 anos. Com 12 anos, eu acho que é uma fase que ainda você está conhecendo Deus, né? Você está ainda conhecendo, descobrindo quem que é Deus de forma individual, né? Sim. Quando o seu pai começou a voltar para Deus, qual foi o ápice que fez ele tomar? Que eu acho que é mais a tomada de decisão. Que eu acho que todas as pessoas que acompanham têm essa questão. A pessoa só se volta para Deus quando ela tem uma tomada de decisão sobre si mesmo com Deus. E eu acho que esse é o fator diferencial. Como foi esse fator do seu pai? Esse fator foi que o homem super bem sucedido, com um cheque especial, todos os gerentes das pontas ligando para ele, andando de caminhonete para cima e para baixo, de repente fez uma venda milionária na cidade do Rio de Janeiro. E ele levou um golpe financeiro muito grande. Nossa. Nesse golpe financeiro ele começou a se endividar, aí para tentar cobrir, aí começou a pegar dinheiro emprestado e foi virando assim, sabe quando a sua vida é de uma maneira que em um mês você perde quase tudo? Nossa. Foi praticamente isso. E o interessante é que antes disso acontecer, exatamente um mês antes, nós estávamos fazendo um culto do lar, né? Numa casa, uma irmã da igreja, e aí meu pai foi mais uma vez buscar a gente. E lá nesse momento tinha uma missionária que falou: olha, Deus mandou te dar um recado. Ele fala que você precisa ir para a casa de Deus, porque se você não for pro amor, você vai pela dor. E ele não tirava o crédito, né, dos pastores, dos missionários. Ele, apesar de não ser cristão, ele sempre respeitou muito a nossa fé, né? Sim. E ele falou assim: imagina, eu vou para a igreja. O que é isso? Tipo, não preciso disso. E aí, em um mês, um homem super bem sucedido, ele foi realmente à falência, né? E foi, pra mim, foi algo assim, horroroso, né? Porque eu tinha uma condição financeira boa. E de repente, quando eu estava na pré-adolescência, que seria aquele momento que você quer se andar bem, você quer fazer um curso, você quer fazer uma faculdade, você quer fazer... É o sofrimento das possibilidades que você tem. Aí foi quando a gente assim, perdeu tudo mesmo. Eu me lembro, naquela época, não havia a lei da impenhorabilidade, que hoje, na verdade, não pode penhorar a casa, não pode penhorar os bens de subsistência da pessoa. E naquela época não tinha essa lei que amparava. Então eu lembro que chegava assim, oficiais de justiça na minha casa, que levou televisão, que levou geladeira. A gente morava numa casa muito boa na Avenida Brasil. A gente teve que mudar de casa para morar numa casa que era a pior casa, assim, eu falo pior porque era uma casa muito feia, era uma casa muito feia, eu falo que era a casa mais feia da rua.
A gente não tinha condições nem mesmo de comprar, assim, sapato, roupa. A minha mãe, que era uma mulher que na época tinha uma vida mais estável, ela passou a trabalhar, né, fora. Sim. E aí eu e a minha irmã começou a ser dona de casa, né? E logo meu pai, assim, teve que fechar a fábrica, né? Não tinha como mais, ficou devendo alguns funcionários, vai entrar com o processo da justiça, aquela coisa. Aí ficou uma vida insustentável pra ele. Ficou uma vida insustentável. Nesse momento, ele conta que teve uma certa vez que ele saiu de casa e que ele sentou na beira da rodovia. E aí ele falou assim que ele começou a refletir daquilo que Deus tinha falado sobre ele. E que era tantos cobradores, que ele falou assim, Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Já que o Senhor falou que me quer, eu te quero. Eu vou fazer uma aliança que, se o Senhor tirar da minha porta todos esses cobradores, eu voltar pelo menos ter paz, eu quero entregar a minha vida realmente para Jesus. Olha. Foi aonde ele teve aquele despertar, né? E aí ele realmente começou. E quando meu pai foi para a igreja, ele foi pensando em, tipo assim, ó, eu não vou para ser só um membro de banco, sim, eu vou realmente fazer tudo aquilo que Deus fala para mim. Tudo. E aí ele se converteu. E eu falo que a conversão dele foi esse fruto de oração mesmo. E capaz que deve ter lembrado muito bem das palavras da missionária. Ah, com certeza. Aquela deve ter pesado muito sobre ele, né? Olha, mas que coisa assim, é impressionante, porque muita gente fala do seu pai. Isso. Inclusive um abraço para ele. E a gente ouve assim, nossa, os feitos do Clésio, os feitos, né? As pessoas costumam ver muito isso. Eu sou uma pessoa que procura avaliar mais o fruto que o Espírito Santo gerou na pessoa. Sim. Porque eu acho que isso para mim gera muito mais impacto na minha fé. Com certeza. Né? E você falando isso para mim, mostra algo que eu acho que, principalmente você, a gente vai entrar um pouquinho sobre o seu dia a dia, as pessoas que você convive. Eu acho que essa questão de se entregar para Deus, ela mostra o quanto ela é individual, né? Porque o seu pai, ele teve um chão, onde era uma base para ele. Sim. Só que quando esse chão desmoronou, mostrou que a base ali não estava em lugar nenhum. Mas aí o seu pai pegou a sua vida e fundamentou ela em Deus. Sim. Ali ele fez a base. Sim. Ali ele fez uma base para a vida dele em tudo. Para você, assim, para suas irmãs, a alegria daquele momento capaz que foi algo único, né? Foi. Ele chegou lá, levantou a mão, foi espontaneamente. Foi espontaneamente, foi de corpo e alma e coração. Nossa. E é algo assim que eu falo que Deus faz muito mais daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente imagina, né? A palavra de Deus já fala isso. E eu lembro que a gente orava pela conversão do meu pai. A gente chegou a fazer várias e várias campanhas em prol da conversão da vida dele, né? E a gente só queria que ele aceitasse Jesus e realmente tivesse um encontro com Cristo. E hoje eu vejo que, na verdade, Deus, o plano de Deus era que ele se convertesse ao Senhor e levasse muitas vidas a conhecerem o nome do Senhor e ter tantos testemunhos e milagres acontecendo através da vida dele, né? Deus criou uma ponte através da vida do seu pai para ele, através da situação, e depois fez dele uma ponte para várias vezes. Isso a estratégia de Deus é linda, né? Muito lindo, é lindo. Muito lindo. Mas isso aqui vai uma dica para vocês também. A oração, ela necessita de persistência. Imagino que vocês devem ter persistido muito. Foram, desde que eu me entendo por gente, eu já nasci nesse ambiente da minha mãe clamando de joelho no chão pela vida do meu pai. Então, assim... Pergunto para você, quanto tempo você tem insistido naquilo que você quer alcançar de Deus? Né? Precisa bater muito, hein? Precisa bater. Mas fala um pouquinho agora, assim, desse período para lá, dos 12 anos para lá, como foi ali se descobrir, assim, com Deus, né? Porque, talvez, colocando aqui, você tinha um patamar de vida, aí Deus simplesmente coloca em outro patamar de vida, onde as possibilidades, elas ficaram mais fechadas, você que tinha que construir e abrir as possibilidades, não estava mais acessível tudo isso. Como foi para você se desdobrar dessa busca de querer crescer e se conhecer? Olha, José, eu posso dizer que, porque eu nasci num lar cristão e muitas das vezes a pessoa acha, quem já nasceu num lar cristão já é, né, convertido. Tipo assim, e na verdade não. Né? Na verdade, por um bom tempo você vai, porque seus pais te levam, às vezes você não tem nem total consciência daquilo que você está fazendo lá, né?
E aí, assim, aos 12 anos, quando aconteceu tudo isso, foi um momento de muito choro na minha casa, foi um momento de muita dor. E em meio a tudo isso, foi exatamente que eu vi que, na verdade, quando eu ia lá na igreja, quando eu era criança e que não entendia muito bem, não sabia muito bem, aquilo lá plantou uns frutos no meu coração. E naquele momento, foi o momento que eu mais me entreguei a Cristo, né? Inclusive com 12 anos de idade foi quando eu, por espontânea vontade, decidi mesmo aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. Foi quando eu também quis batizar, né? Eu falei assim, mãe, eu quero me batizar, é esse caminho que eu quero. E assim, e a gente fez muitos propósitos de oração, né? Pra gente vencer aquela situação tão complicada que a gente estava vivendo. Foi realmente conturbado. Foi muito conturbado. Nessa situação, para um homem que tinha uma fábrica com muitos funcionários, meu pai passou a trabalhar em casa, né? Numa banquinha de pesponto. E aí, eu estudava de manhã, chegava em casa, já tinha que ir lá trabalhar com ele. Ajudar. Né? Já tinha que ajudar. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito ativa na igreja. Com 12 anos de idade eu também decidi que eu queria ser obreira. E naquela época os pastores apoiavam, sabe? O ministério infantil de ser obreiro mesmo. Todo mundo era discipulado. Você entendeu? Já era discipulado. Então assim, eu lembro que eu trabalhava nos cultos de realmente ficar em intercessão. E hoje eu falo, nossa, hoje é tão raro, né? Hoje parece que você tem que ser mais velho para exercer isso. Na verdade, eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 13, a gente tinha muito miúda, muito magrinha, tinha assim, a fisionomia de criança. Mas tava naquele fervor já. E já estava naquele fervor. E aí, Josué, o que aconteceu nessa época? Meu sonho sempre foi fazer faculdade. Meu sonho sempre foi crescer, né? E eu comecei a trabalhar com meu pai, aí eu chegava da escola, meu pai, tem que trabalhar, beleza. E até o que? Umas 8 horas? Nossa, não tinha hora, né? Não tinha nem hora. Não tinha nem hora, e era aquela coisa assim, parece que faz e não faz, né? E os anos foram passando, né? E eu sempre, quando eu entrava para trabalhar, não era algo que eu gostava. Eu falava assim, gente, eu não nasci pra ficar sapatando. Nossa! Eu falava pro meu pai, eu não quero, né? Eu sentia assim que eu queria outras possibilidades. Aquilo ali parece que fica muito monótono, né? Fica. Eu falo isso porque a rotina realmente do sapateiro, ela é uma rotina desgastante. Muito desgastante mesmo. Eu trabalho nisso, tô pra sair disso. E eu não quero trabalhar de sair disso. Então vai determinando. Sim. Olha, e assim, uma coisa que eu aprendi muito em Deus, né, falando assim do lado espiritual, que tudo nós vencemos pela oração, mas além da oração tem que ter a nossa ação. Sim. E aí nessa época, eu sempre quis fazer cursinho, estudar, eu continuei estudando, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde até à noite, né? Até que chegou a época de eu realmente ter que entrar na faculdade com 16 anos. Né? Entrou aos 16. Veio com 16. Qual foi a sua primeira faculdade? Foi Direito já. Não, mas assim, qual aqui? Foi a FF? Isso, a Faculdade de Direito de Franca. Tá. Né, o famoso brejão. Isso. Os professores lá não gostam desse nome. Verdade. Mas enfim, é conhecido assim. Não. Quando eu fui fazer o vestibular, era totalmente improvável, porque eu trabalhava com meu pai, eu não ganhava nem um centavo. Nossa. O meu pai estava colocando em dia as contas, né? Então na verdade tudo que a gente ganhava era para poder pagar ali as contas, ter o sustento, né? Ter o sustento mínimo, né? E aí eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular, a primeira vez eu não passei. E até porque eu estudei sempre escola pública e trabalhando, estudando desse jeito, você realmente não consegue assim passar. Mas aí eu ouvi falar do curso da Unesp, que é um curso gratuito para pessoas carentes. Eu fui, inscrevi nesse curso e eu passei a estudar à noite. Então assim, qual que é a minha palavra hoje? Na verdade você tem que ter um planejamento. Eu sabia que eu não queria estar lá, mas se eu não quero estar lá, o que eu estou fazendo para sair de lá? Né? Então é algo que você precisa pensar. Olha, você não quer essa situação para sua vida, mas o que você está fazendo para sair dessa situação? Porque uma coisa eu sempre aprendi, que as mesmas ações vão gerar os mesmos resultados. Concordo, né? concordo. E aí eu fui para esse cursinho na Unesp, fiquei estudando até que eu passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu passei, agora tem que fazer matrícula. Aquela alegria. Aquela alegria. Eu lembro que naquele momento, o meu pai não conseguiu olhar na minha cara. Ele olhou assim, aí ele falou assim, filha, eu não tenho condições de pagar essa faculdade. Nem a matrícula.
Eu devo ter chorado. Eu imagino. Umas 24, 48 horas no dia inteiro. Foi assim, eu chorei muito mesmo. Mas aí eu cheguei pra minha mãe, né? Minha mãe, não, filha, fica em paz, nós vamos dar um jeito, né? E meu pai já nem olhou pra minha cara, porque eu acho que assim, deve ser uma dor muito forte. Foi o que eu tava pensando aqui agora. Né? Hoje a gente, eu sou mãe, você quer sempre dar o melhor. Sim. Então é difícil o seu filho sonhar, infeliz, e você ter que falar não. Além do que alguns anos atrás ele tinha toda a condição de dar pra você. E no momento que a gente mais precisava, não tinha essa condição mesmo. Né? E aí minha mãe falou assim, não, nós vamos dar um jeito. E aí eu lembro que minha mãe fez um empréstimo na época com um tio meu, né? Foi uma situação de muita humilhação que nós passamos. Mas de favor para outro. Teve, né? E, assim, mas foi um momento de humilhação, mas Deus abriu aquela porta, eu louvo a Deus por isso, né? Imagina. Aí ele emprestou, a gente fiz a matrícula, me matriculei. Bolsa e aí integral? depois. Oi? Era integral a bolsa? Só que naquela época, a Faculdade de Direito de Franca, o valor da mensalidade era regressivo. No primeiro ano você pagava mais e depois ele diminuía, né? E aí minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito... Ela não vai dar certo. Minha mãe falou assim, eu vou conversar com o diretor da faculdade pra gente conseguir desconto. Porque eu não tinha condição de pagar. Sim. E aí a gente foi, conversou com o diretor, minha mãe chorando lágrimas e lágrimas. Imagina. E aí, lembro, eu nunca vou esquecer. O Elton Vestão, né? Ele é um grande doutor, assim, muito renomado na cidade. E ele tem um ótimo coração, uma pessoa que Deus usou para estar assim, nos ajudando. Ele deu na época 30% de desconto. Olha. E aí naquela época, há 20 anos atrás, a faculdade custava R$200. Mais ou menos isso. Não tinha nenhum programa naquela época, né? Não, no primeiro ano não tinha, mas depois começou a surgir. Aí eu consegui esse desconto e eu queria trabalhar. E aí na época eu consegui entrar por indicação de uma pessoa conhecida minha, me indicou para mim trabalhar fazendo arquivo num escritório de contabilidade. Sim. E aí eu estudava à noite e trabalhava o dia todo. Nossa. Quando eu entrei lá, olha que interessante, o patrão de lá, o Luiz Masson, o contador, ele me falou assim, olha, mas você sabe datilografar? Porque assim, não era tudo computador igual é hoje. Sim. E era algo tudo muito caro. Hoje a gente tem muita facilidade lá, vai lá, parcela em 24 parcelas, mais compra. E era tudo manual, né? Era tudo manual. Ele falou assim, você sabe isso? Sei. Claro que sei. Isso é verdade, não sabia nada. Aí ele foi, eu de novo com meu tio, né? Meu tio entre aspas rico. Você me empresta seu computador pra mim ficar treinando. Aí fui na casa dele, fiquei lá digitando, né, tal. E aí fui trabalhar nesse escritório. Minha mãe falava assim, Aline, nem se for pra você ir de graça, você vai se aprender, né? Hoje eu vejo que muitas pessoas às vezes não querem passar o momento ali de humilhação. Não. Pra mim, já era assim, muito honroso eu estar lá dentro do escritório dele, podendo trabalhar com uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. E às vezes é uma função que ele precisava. E eu lembro que na época ele falou pra mim que ia pagar R$100. Olha. R$100, não era nem, eu acho que era metade do salário mínimo da época. Quantas horas você trabalhava? O dia todo. Olha. Mas enfim. Reclama um pouco que você ganha. Mas enfim, foi um lugar que Deus me honrou muito, sabe? Foi um lugar assim que, nossa, eu fui muito abençoada. Hoje eu vejo que já era plano de Deus, porque eu entrei lá fazendo arquivo, e aí eu comecei assim, tudo que ele falava pra mim fazer, eu fazia muito mais que eu tinha que fazer. Eu nunca conseguia olhar aquele lugar e pensar assim, nossa, enquanto meu patrão tá saindo 4 horas, eu tô ficando aqui. Eu lembro que teve uma vez que eu saí daquele escritório 3 horas da manhã. Olha. De tantas assim, coisas, porque eu fui aprendendo e aí eu fui passando, subindo, né? Eu fui subindo, passando, fui fazer fiscal, depois fui fazer abertura. E depois demanda, né? E aí fui fazer departamento pessoal, que foi quando eu comecei a trabalhar com direito trabalhista e direito de aposentadoria, lá dentro desse escritório. E aí eu fui ficando, e o que eu ganhava lá dava pra mim comprar os livros, pagar a faculdade, pagar o meu dízimo, que eu sempre fui dizimista, né? E não sobrava nada. Então, tipo assim, ó, nada. Eu trabalhava o ano todo pra chegar no 13º. 16 anos. Não, aí nessa época, foi mais ou menos dos 17 aos 21. 17 aos 21. Então, assim, né, nesse período, deixa eu dar uma boa noite pra galera que tá chegando, senão eles falam que a gente não tá interagindo, né? É uma galera, muita gente boa aqui. Anderson Matias, Johnny Rocha, Luan Lourenço, Carlos Luiz, Renato Porto, inclusive o Johnny, juntamente com o pastor Alexandre, vão estar aqui semana que vem conosco, hein? Vai ser um bate-papo bem interessante com os dois também.
Mas como você está falando aqui, isso é interessante. Você já era jovem, estava focando na sua vida profissional. E o seu ciclo social? Como que era? Eu não tinha ciclo social. Não tinha ciclo social. A verdade é. Hoje eu acho que esse aqui é muito interessante. A galera fica louca para viver o ciclo social, mas a vida pessoal, a vida profissional, ela deixa realmente em segundo plano. Assim, deixa eu dar uma retificação. Assim, eu tinha ciclo social. As pessoas vão falar, como assim? Eu sempre tive na sua vida. Sim, vamos falar aquela convivência como hoje a galera tem, né? É que o que acontece, ô Josué? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito focada. Sim. Então, assim, eu não consegui enxergar que eu era... Até isso é bom, porque eu acho que a gente não deve se colocar no lugar de vítima. Né? Eu nunca consegui me colocar no lugar de vítima. Concordo. Eu não aceitava não tirar 10, não tirar 9. Eu queria ser tão boa aluna como as minhas amigas que não trabalhavam eram. Então você era aquela eu tinha duas amigas muito íntimas, todo mundo falava que a gente era trio parada dura, que a gente não se desgrudava, né, na época da faculdade. Mas uma, ela trabalhava pro pai dela, que na época de prova ela não precisava trabalhar. A outra, ela não trabalhava. E elas só tiravam 10. E eu não queria tirar 9, porque como que elas tiram 10 e eu não tiro 10? Se elas podem, eu posso. Aí você sai com elas e Só que eu trabalhava o dia todo, entendeu? Ia na faculdade, das 7 às 11. Nossa. Aí sabe aquela perguntinha, o que você faz da meia-noite às 6? Eu estudava, entendeu? Eu lembro certinho, eu saía da faculdade, em torno de quase 11 horas da noite. Meu pai sempre me levou, sempre buscou isso. Nossa, graças a Deus. E aí eu chegava em casa, eu jantava, tomava banho, aí eu falava assim, gente, eu tenho que dormir um pouco, eu tava exausta. Aí eu dormia até 1h da manhã, tipo assim, só aquele sono pra falar assim, vou restaurar, sabe, vou me restaurar, amém. Aí dava 1h, eu punha o despertador. E hoje eu falo, gente, a gente não tem mais, né? Aí eu acordava, ficava estudando até 5 horas da manhã. Aí eu dormia um pouco mais, das 5 às 6, 6 e pouquinho, e ia trabalhar. E assim, e era de pé, não tem essa coisa assim, vai ter dinheiro pra pagar ônibus? Que dinheiro pra pagar ônibus? Eu tive que ir de pé. E como diz minha mãe, ainda ia de saltinho. Isso foram 5 anos? Foram 5 anos. Olha isso. Foram 5 anos. E assim, mas nossa, foi muito gratificante. Então eu vejo que tudo que você planta, você colhe. Concordo. Né? Concordo. Porque eu fiz minha faculdade muito bem feita. Terminei, consegui terminar, né? Enquanto as pessoas estavam saindo, passeando, gastando dinheiro, tudo que eu tinha eu vou comprar um livro. Mas, durante todo esse período da faculdade, eu nunca me afastei da presença de Deus. No que sentido? No meio disso tudo, que eu trabalhava o dia todo, ia na faculdade, estudava de madrugada, eu já participava do louvor. E eu era líder do louvor. Então, assim, que eu sempre fui de ajudar meu pai, né? Então, eu lembro... Isso aí, lá você for na igreja, é uma coisa muito inédita. Todo mundo fala que nunca viu e realmente, até eu tive a oportunidade de já estar na liderança de jovens. E quantos jovens chegavam em mim e falavam assim, não, eu não vou no retiro, não vou fazer isso, porque agora estou fazendo faculdade, estou trabalhando, não tenho tempo. Aquela desculpa, né? Sabe? E eu, muitas das vezes, eu ia para os retiros levando livro. Porque no momento das ministrações, eu tava, nossa, eu curtia de verdade. Sim. Eu tava até comentando aqui com o Luiz, que saudade daquele tempo. Mas quando não tinha atividades, eu ia pra dentro dos quartos e eu ia estudar. Porque eu sabia que eu tinha que estudar, entendeu? Sim, você tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo. Então, assim, o fato de eu estar sobrecarregada com tantos afazeres pessoais, nunca me tirou a minha essência de estar em Deus. E vamos ser sinceros, você como líder, eu já fui líder também 8 anos. Quando você se dá tanto por um objetivo e uma finalidade que você busca, aí você vê as pessoas chegar e inventar 1000 desculpas para coisas que você... Nossa, isso eu vou te falar. Quem é líder igual o Johnny, nós aqui, ouvir isso na hora dá uma indignação. Dá mas uma indignação, vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia, sério. Para de falar isso pra gente. A gente guarda muita coisa pra falar pra vocês. A gente gosta mesmo. É verdade. Porque senão você começa a ser aquele líder de sermão. Exato. Mas a pessoa fala alguma coisa, você dá o sermão. Dá o sermão na aula. Mas é interessante isso aqui. A gente tem meia hora aqui ainda, mas vamos discorrer sobre algo que eu acho que também vai ser muito válido aqui. A gente fala um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua infância, né? O testemunho de vida do seu pai. Inclusive, ainda vou convidar ele para vir cá. Ele vai ficar feliz. Mas fala um pouquinho como foi depois da formação do seu ciclo social, você como mulher, como você foi construindo. Porque estava se construindo a linha profissional, a linha advogada.
Mas e como foi essa linha que foi te levando para a Aline mãe? Como foi, eu esqueci o nome do seu esposo, perdão? Nivaldo. O Nivaldo. Como foi o surgimento do Nivaldo? Como foi esse lado sentimental seu? Como você começou a dar um pouquinho de ênfase para essa área da sua vida? Então, ao longo da minha faculdade, eu tinha um namorado, que não era o Nivaldo. Era uma pessoa muito de Deus, uma pessoa muito... Até eu falo que é engraçado que esse final de semana, eu ainda assim, que eu e o Nivaldo, a gente tem um diálogo muito bom. Eu falei assim, Nivaldo, Deus me mostrou o tanto que ele ouve minhas orações. Por quê? Essa pessoa, eu assim, me relacionava muito pouco com ela, que era mais final de semana, até porque eu tava super abarrotada de coisas. Mas ele era da igreja, inclusive a família dele, ele é da igreja até hoje, né? Eu namorei com ele 9 anos. E engraçado que quando a gente falava de casar, eu não sentia paz no meu coração. E era uma pessoa que eu gostava de verdade. Não era uma coisa assim, eu gostava de verdade. Eu via que era uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem família. Não tem um ar pra falar, entendeu? Só que eu não sentia paz. E daí durante todos esses anos, eu sempre orei. E eu orava e eu falava assim, Senhor, por que eu fico atribulada? Eu preciso de uma confirmação do Senhor. Porque se não for de Deus, eu quero que o Senhor tire essa pessoa do meu coração. E quero também que o Senhor tire eu do coração dele. E que o Senhor me abençoe com uma pessoa que o Senhor realmente tem pra mim. Uma pessoa que vai, sabe, me preencher. Sim. E que ele também possa ter uma pessoa assim, de Deus na vida dele. Porque ele merece ser feliz. Né? Não é porque não deu certo. Então eu sempre orava para nós dois. Eu acho que nem sei se ele vai ter oportunidade de ouvir esse podcast. Mas enfim, eu nunca falei isso para ele. Sim, mas isso talvez seja a oportunidade para depois ele ouvir aí. E aí eu orava, porque eu tinha alguma coisa no meu coração. Mas hoje eu vejo nitidamente porque assim, Deus tinha algo. Por mais que tem pessoas que acreditam que na verdade é a gente que escolhe, né? Lógico, você que escolhe com quem você vai se relacionar. Mas, antes da gente escolher, eu acredito muito que a palavra de Deus, que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor antes mesmo da gente nascer. Então eu falei, Jesus, eu tenho certeza que alguém o Senhor escreveu pra mim. Então, aonde tivesse alguém, o Senhor me traz. E eu tinha um desejo muito grande de casar com um guitarrista. Eu era assim, encanada de casar com um guitarrista, você acredita? Música, né? Porque eu era cantora, eu queria entrar com um guitarrista. Enfim. E aí, até quando eu terminei minha faculdade, passou um pouco tempo, eu cheguei, conversei com essa pessoa, né? Deus, inclusive, usou até uma missionária, que foi até muito engraçada, é uma missionária da África. Ela veio ministrar na igreja e ela lá no altar, nunca tinha visto ela. Ela falou assim, ó, eu tenho um recado pra você, mas tem que ser particular. Aí eu falei, vixe. Aí, nesse particular, ela me chamou e chamou minha mãe. E falou assim, ó, namoro não de Deus. É que ela não falava muito bem português. Aí ela falou assim, namoro não de Deus, não de Deus, namoro não de Deus. E aí eu fiquei assim, sabe? Tipo assim, eu falei assim, não, era Deus mesmo que estava me porque hoje eu sinto, José, não sei se você tem essa experiência, mas hoje mesmo eu falei com um cliente meu sobre isso. Tudo que é de Deus te causa paz. Concordo. Tudo que é de Deus te causa paz. Uma coisa que eu travo pro meu casamento é que, tipo assim, ó, se eu vou tomar uma decisão, se eu vou fazer alguma coisa, se eu tô em paz, meu marido tá em paz, vamos. Se você tem uma decisão para tomar, que você não tem paz, que você fica meio receoso, não vai. Concordo. Não vai. Concordo. Então, assim, eu tinha esse impasse no meu coração, que muitas vezes eu não falava, mas tinha. E aí minha mãe, que é essa missionária, falou isso pra mim e pra minha mãe. Tava eu e nós duas dentro do quarto. A minha mãe começou a chorar. Porque minha mãe é amiga da mãe do moço desde criança. Então ela queria que o negócio acontecesse. Minha mãe falou assim, como não de Deus, ele é um rapaz muito bom. Aí a missionária falou assim, ela tem dúvida porque não é de Deus. Você queria que alguém falasse, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. E a mulher ficou até nervosa porque minha mãe ficou chorando muito. Sua mãe ficou parecendo Pedro quando Jesus falou que ela ia morrer. Então ela, você não vai fazer isso. Sim. O senhor não vai fazer isso. E aí depois minha mãe, mas como assim que você tem dúvida? Eu falei assim, mãe, quando se fala de... Porque assim, não, é engraçado, a vida da gente é ciclo, né? E parece que quando você, né, se você cresceu, estudou, formou, tem que vir um
próximo passo, tem que casar, não tem? Não tem como. Porque fica meio que um vazio. E quando eu sentia isso, eu vi que não tinha essa paz. Enfim, e aí foi quando eu decidi conversar com ele mesmo, a gente resolveu seguir a nossa vida. E quando eu tava na pior, na bad da bad, né? Na bad da bad, eu fui convidada pelo pastor Telê e a pastora Valéria, lá da Sol da Justiça, não sei, na época eles eram da Sol da Justiça. E olha que quando eu falo que é de Deus, porque eu sempre fui uma pessoa muito na minha. Até porque você percebeu que eu não tinha muito tempo, né? Sim. Então assim, eu só ministrava mais na minha igreja, eu ficava só naquele mundo. Olha, eu ficava muito naquele mundo. Eu já fiquei impressionado de ter conseguido nessa rotina manter um relacionamento de 9 anos, hein? Isso eu já fiquei bem impressionado. Aí, Josué, o pastor Telê me ligou, pra falar a verdade, eu nunca tinha visto ele. Aliás, tinha visto sim, mas eu não tinha um relacionamento com ele. É tipo, você sabe que a pessoa existe, a pessoa não tinha capacidade. Ele falou assim, olha, nós estamos no Ministério de Restauração, a gente está precisando de um vocal, você não quer participar com a gente? Olha. Eu te vi você cantando no Quadra Music, que era super famoso na época, você não quer participar com a gente? Aí eu falei assim, tá, quero. Eu nem conhecia que era ele, tipo assim, não quero. Nossa, topou. Topei, tipo assim, de verdade, foi muito de Deus, eu topei. E aí os ensaios eram na Sol da Justiça, dia de sexta-feira, 11 horas da noite. Será que alguém lembra aí da primeira participação da Aline no Quadra Music? Esse aqui eu acho que lembra, né? Nosso amigo Luiz aqui lembra. Né? O Luiz com certeza lembra. Aí fui participar. Pequena, você era? Não, eu participei da primeira versão. Na verdade, essa pessoa é vizinha dele. Ah, olha aí, que isso. Eu sei quem é. Olha onde as histórias estão levando aqui, hein? Você tá vendo que eu tô falando a verdade. Poderia ter omitido, mas eu tô aqui pra falar a verdade porque eu acho que a minha história verdadeira pode trazer algo realmente transformador na vida de alguém que pode estar passando pela mesma situação. Não tenho dúvida disso. E aí, Josué, quando eu cheguei lá, eu conheci o Nivaldo. Na Quadra Music. Eu já sabia, não, lá no Sol da Justiça. Eu conheci o Nivaldo de vista, mas também não tinha assim, intimidade com ele nenhuma. E aí a gente acabou se aproximando. E primeiramente, a gente se tornou muito amigo. Olha. A verdade foi essa. E não foi algo, tipo assim, que eu olhei pro Nivaldo e tipo, nossa, me apaixonei. Aquela coisa que você precisa paixão. Na verdade, assim, eu apaixonei, assim, pela amizade dele, porque ele é um homem incrível, sabe? É uma pessoa assim, nossa, ele é muito top. Se você ficar com você tem que trazer ele aqui. Vamos trazer você. Vamos trazer. Vamos desenrolar muita coisa com você, porque o tempo ela foi escasso, o senhor vai com as 2 horas bem estendidas, pra você detalhar tudo pra gente. Isso, E eu acho que ele tá perdido, nem sei se ele tá aqui. Mas ele vai ver na íntegra depois. Depois ele vai ver na íntegra. E aí, assim, meu pai sempre falou assim, se você quer saber se você vai ter um bom marido, veja como ele trata a família dele. Concordo. Como ele trata os pais. Se ele tratar ruim a mãe, você vai ser a próxima vítima. E aí, eu tava, né, gente? Já tava com os meus 26 anos de idade, nessa altura do campeonato. Solteira, já tava pensando, meu Deus, eu vou ficar com a titia. Já tava tomando quase nada de direito já. Aí já tava, já tinha quase 5 anos de advocacia. Olha aí. Né? E aí, comecei a ir lá no Sol da Promessa, no Ministério de Restauração, né? Com o pessoal lá do Telê, e aí eu fiz algumas viagens, comecei a me aproximar do Nivaldo, a gente foi fazendo amizade, um dia ele me chamou pra ir na casa dele. Olha. E quando eu cheguei na casa dele, aí foi quando eu falei, gente, esse moço é legal, nossa, ele tem uma cidade legal, né? Nossa, olha. Começou a reparar, né? Comecei a reparar. E aí eu fiquei assim, encantada do jeito que ele tratava a família dele. Porque o Nivaldo sempre foi muito carinhoso. Então ele chegou, ele abraçou a mãe dele, ele beijou, ele abraçava todas as sobrinhas dele, ele tratava super bem. Eu vi que era algo natural, não era uma coisa assim, fazendo graça pra mim, pra ver, né? Entendeu? E aí eu falei assim, nossa, ele trata bem, mas até quem sabe. Aí, enfim, aí dessa amizade surgiu o amor, né? E aí ele era guitarrista, lembra? Nossa, olha isso. Ele era guitarrista. Ponto pro Nivaldo. Aí ele era guitarrista, aí Deus me fez lembrar. Olha que engraçado. Teve um dia que eu saí com o Nivaldo, a gente saiu, eu até lembro que a gente foi para um show evangélico. E eu não me lembro se era Kleber Lucas ou alguma coisa assim.
E aí ele foi, me pegou em casa, mas com uma amizade mesmo. Uhum. E aí, dentro do carro, Deus me fez lembrar que eu tinha pedido pra Deus um guitarrista. Nossa. E até então a gente tinha relacionado isso. Não. Depois você começou a relacionar. Aí eu pensei, gente, eu pedi pra Deus um guitarrista, não é que parece que as coisas estão desenvolvendo? E aí, por fim, foi muito rápido. Uhum. Foi uma coisa assim, eu namorei com o Nivaldo 6 meses, fiquei noiva dele 6 meses e casei. Foi uma coisa assim. Foi sim também? Foi Olha, algo muito assim, porque quando é pra ser, não é? Entendeu? Você tá fazendo até relembrar um pouquinho do meu também, porque o meu foi um pouquinho similar com você, porque a minha esposa, ela foi uma pessoa com muito objetivo na vida também. Uhum. Só que ela é muito competitiva. Ela, por exemplo, se ela vai prestar em um concurso, se ela sabe que o planejamento da maioria das pessoas é 10 horas, ela quer ir às 12. Você tá entendendo? Ela Pra sair à frente. Pra sair à frente. Ela tem muito isso com ela. É um personagem muito forte. Ela tem. Inclusive, um abraço pra você, João. Mas você fez eu relembrar algo que foi assim, quando eu conheci a minha esposa, eu percebi nela uma paz que nenhuma outra pessoa sentia. Olha que gostoso. Não para aquela coisa só da convivência, mas para o objetivo que eu queria para minha vida como homem. Sim. Formar uma família. Sim. E eu via que nela não só teria uma paz, mas eu teria desafios que nenhuma outra mulher teria. Isso. Eu acho que isso para o homem é o que define uma mulher. Sim. O quanto ela te desafia a ser mais. Aham. E nela, até hoje, é desafio atrás de desafio. Mas assim, quando é de Deus, como você falou, realmente traz essa confiança para a pessoa. Sim. Independente dos riscos, dos obstáculos, das dificuldades que surgem, aquela convicção te faz querer ir além. Com certeza. Ela te faz você ir pelo E objetivo. eu acho que o que é muito importante, que eu vejo que falta muito na juventude, né? Na minha igreja não. Uhum. Na minha igreja tá tudo certo, tá? Mas eu vejo nessas juventudes por aí, falta muito aquele foco. O que eu quero pra minha vida? Né? Hoje o jovem, ele tá muito assim, achei bonito, entendeu? Tipo assim, aquela paixonite do nada. Que consome o pensamento e acabou. Então assim, eu acho que você ter os seus princípios, saber o que você acredita, o que você quer pra você, é aonde te dá essa paz, né? Te gera essa convicção que muitas das vezes muitas pessoas não conseguem nem ter, porque elas não sabem nem o que elas querem. Né? E aí eu até me lembro daquilo que a apóstola pastora Vânia falou, né, a semana passada, sim. que ela sabia tanto que ela queria que ela escreveu uma carta para Deus, especificando. E até cruza a nossa história, porque eu também especifiquei, eu queria que fosse um homem de Deus, um homem inteligente e guitarrista. E Deus mandou ainda dos olhos verdes. Olha, foi o extra, hein? Foi o extra. Mas vamos lá, assim, um pouquinho, porque a gente tem 20 minutos aqui para discorrer. Eu quero abordar uma coisa com você que eu acho que vai agregar muito para as pessoas. Claro que a gente tem a intenção aqui de, com todos os convidados, no próximo ano a gente trazer todos novamente. Para que a gente possa abordar aquilo que a gente não conseguiu abordar aqui, né? Mas fala um pouquinho assim sobre, como você falou aqui sobre mãe, para a gente amarrar essa parte sua sentimental. Como foi assim você depois desenvolver como mãe dentro de uma rotina onde você já era advogada em exercício, aonde você estava já acho que ali já buscando também uma independência para os seus objetivos que você tinha como advogada, e como mãe você tinha com o Nivaldo, mas para o ramo do seu profissional você estava se desenvolvendo para tudo que até hoje você conseguiu conquistar. Mas como foi esse despertamento para a mãe? Foi tudo natural? Como foi esse período? Então, José, quando eu me formei, meu sonho era ser juíza do trabalho, não advogada. Não advogada. Então, assim, eu já me casei, né, com o Nivaldo, e aí quando eu me casei, eu estava estudando para concurso e eu estava até passando em algumas fases, né? E aí na época, o Nivaldo, ele não tinha faculdade. Quando eu casei, eu na verdade comecei a namorar com ele entrou na faculdade. Sabe aquela mulher que incentiva? Desafio, que eu falei lá. Desafio, tem que estudar, meu filho? Não dá. Aí ele foi estudar e tal, e aí a gente tinha um compromisso, que ele assumiria o escritório, porque até então o escritório já estava crescendo, e eu ia me tornar juíza. Né? Você tinha outra missão. Tinha outra missão. E aí a gente tinha mais ou menos em torno de uns 1 ano e meio de casado, 2 anos. E aí eu fui numa consulta com o ginecologista, rotina de mulher. E aí nessa consulta, a médica me falou assim que eu tinha o útero retrovertido e o ovário de múltiplo policístico. E que eu dificilmente ia engravidar, que eu ia ter
muitos problemas, que eu não ia engravidar, e que isso e aquilo, colocou-se um terror na minha vida. E aí, eu trabalhando, estudando, tanta coisa, eu falei assim, Deus, eu não vou ser mãe. É meu sonho ser mãe, né? Assim, pra mim era algo muito importante, né? Eu ser mãe. E aí eu lembro exatamente, quando eu cheguei em casa chorando muito, eu abracei o Nivaldo, falei pra eles assim, não vamos aceitar essa palavra de infertilidade na nossa vida, nós vamos conseguir sim. Eu lembro que a gente dobrou o nosso joelho, a gente clamou, a gente chorou, e depois de um mês eu engravidei. Olha. Que é meu milagre, o Felipe Gabriel. O Felipe hoje tem 11 anos. E assim, quando eu engravidei, tive uma gestação muito tranquila, né? Foi minha primeira gestação. Consegui trabalhar e gerar ao mesmo tempo. Quando a criança nasceu, ao longo desse período, tudo na minha vida é fruto de oração. Percebi isso aí. Eu percebi isso aí. Eu já ficava preocupada, pensando como que eu vou continuar, né? Na época, o Nivaldo não tinha OAB, não tinha como ele assumir o escritório, mas como que eu vou fazer com um bebê pequeno? Minha mãe tinha um comércio, não tinha como ajudar, a mãe do Nivaldo é um pouco mais velha, eu não tinha ninguém. Por isso que eu falo que, tipo assim, ó, minha vida tem que ser focada em Deus, porque só Deus para abrir, sabe, as possibilidades de solucionar. Sabe quando você não tem alternativa A, B, C? Sim. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa não vai batendo, sabe, as alternativas, só se não dá certo, corre pra Deus. Então, como eu já não tinha outras alternativas, eu tinha que ser Deus direto, entendeu? Você não buscava outra vez. E aí, durante a gestação inteira, eu orava pedindo para Deus preparar uma maneira, porque eu tinha que conseguir. E uma coisa assim interessante, depois eu vi e falei assim, nossa, esse é o princípio que eu gostaria muito de falar aqui. É que durante esse período, eu sempre achei que meu ministério seria assim, música, louvor e tal. E Deus começou a falar comigo que, na verdade, o meu ministério era advocacia. Que, na verdade, na advocacia, eu mudo muitas vidas, muitas histórias, né? E nesse tempo, quando eu estava grávida, eu comecei a orar para Deus me dar uma direção do que eu ia fazer. Porque quando eu queria ser mãe, quando eu soube que eu estava grávida, eu chorei desesperada, pensando, e agora eu tenho uma pessoa dependendo de mim, um serzinho, o que eu vou fazer? Que eu trabalho tanto, eu faço um monte de coisa, como que eu vou fazer? E quando eu estava prestes a ganhar bebê, uma mulher que chama Titia Lúcia, que ela está na minha casa há 11 anos, ela trabalhava, sempre gostou muito de criança, ela tem um dom para criança. Sim. E ela trabalhava no supermercado graneiro. Aí o supermercado graneiro faliu. E aí ela estava desempregada. Foi quando eu chamei ela para trabalhar comigo. E hoje, assim, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas duas pernas. Ela me ajuda muito em casa, né? Ela me ajudou muito com a criação do Felipe. E resumindo, porque minha história é bem longa. Sim, de mãe, minha história é bem longa. Sim, né? Depois do Felipe, eu tive 6 abortos. Nossa. Um dia eu posso vir aqui e falar sobre instabilidades psicológicas, Sim, né? Porque assim, de perdas. Em sequências. Isso, né? É fácil mesmo. Isso eu acho que é algo que a gente pode falar aqui horas e horas. E eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso. Não, é algo falar assim. É algo que eu acho que você tem que ter assim, um emocional muito forte, tem que ter uma fé muito de Deus, porque assim, é muito frustrante. Sim. Você começar a sonhar, você ter um bebê na sua barriga e de repente ele não ter batimento cardíaco mais. Isso aconteceu 6 vezes, então foi algo muito... Tem muita gente passa por experiência uma, né? E sucumbe nesse período sem conseguir se reerguer às vezes. Sim. Por conta realmente da gama de não só emoções, mas pela situação em si, né? Com certeza. A situação em si, eu falo... que o sentimento de morte dentro de você é muito forte, é algo que parece que te impregna. Você fica por um momento assim, falando assim, gente, eu não sinto vida, sabe? E aí é onde te dá tanto sentimento horrível que não dá vontade nem de viver mesmo, sabe? E você não acha uma válvula para tirar isso. Sim, e é só Deus, só em Cristo mesmo, e boa, né, vontade, esforço, você consegue superar isso. Isso é verdade. E aí, enfim, diante de tantos abortos, eu comecei a fazer muitas investigações, fiz um exame que foi até um exame que vai para a Califórnia, né? E aí eu descobri que eu tinha uma anomalia genética sanguínea e que o Felipe era um milagre. Porque o Felipe eu engravidei, eu gerei normal, né? Nada. Então, assim, hoje eu vejo que eu passei por tudo isso, que eu descobri que meu primeiro filho realmente era literalmente um milagre. A descoberta gerou um peso de milagre sobre a vida do Felipe. Muito top. E aí, há 2 anos atrás, eu fiz o processo de fertilização, né? Hoje tenho
um casal de gêmeos de 9 meses. Olha. Que foi fruto dessa fertilização, mas eu falo que hoje as pessoas falam, lógico, fertilizou, deu certo. Não. Eu conheço inúmeras mulheres que fizeram 10, 12, 15 vezes o processo de fertilização e não conseguiram. Nossa. E nesse processo de fertilização, nós conseguimos gerar 3 embriões. E eu acho isso muito lindo, eu tenho que falar aqui. Muito mesmo. Nesses 3 embriões, pela minha idade, porque eu já tô com um pouquinho, né? Tá, João, não vai revelar aqui, não. Não vou, não. Igual, revela não, irmão. Não. Eu só podia colocar 2 embriões, né? E aí dos 3 embriões eu coloquei 2 ficando um congelado, né? E nessa cesárea eu perdi meu útero, né? Eu perdi meu útero, ou seja, é impossível eu gerar mais um filho. E aí eu não tive outra alternativa do que fazer a doação. E porque você pode descartar ou você pode doar para uma família que não tem condições de gerar uma criança. E eu vi as promessas do Senhor sobre a minha vida, né, que filhos são heranças do Senhor e que quando Deus declara para a sua vida que Ele vai fazer alguma coisa, Ele dá em abundância para suprir as suas necessidades e as necessidades de quem está ao seu redor. Concordo. Então, olha que bênção, além de hoje eu poder ter 3 filhos, eu ainda tive a honra de abençoar a família que tinha o sonho, o desejo, a realização de ter um bebê e não podia gerar. Ou seja, quando Deus te dá, Ele derrama, entendeu? É forte isso. Ele derrama. Então, assim, é muito lindo mesmo. E nenhum momento dessa luta que eu tive, né, de tantas perdas, eu tirei o foco de Deus, não tirei o meu foco profissional. No meio do caminho eu entendi que, na verdade, o que eu tinha nascido para fazer era ser advogada. Eu faço com amor, eu amo a advocacia e eu abandonei esse projeto de ser juíza do trabalho, sabe? Mergulhei na advocacia e é daquele jeito, né? Sempre trabalhando, correndo e nunca me deixei. Tipo assim, ó, o fato de eu ser mãe, pra mim é muito claro isso. Tipo assim, o fato de ser mãe não anula a profissional que eu sou. Entendeu? Então, assim, meus filhos não anulam a adoradora que eu sou, a ministra que eu sou, a profissional que eu sou. Tem mulheres que se sentem melhor, isso é uma coisa pessoal, se sente melhor só. Tive mãe, sou mãe e hoje eu quero ficar só por conta do meu filho. Eu acho que se a pessoa se sente bem assim, ótimo, não vejo nenhum problema se o marido está feliz com isso. Eu, Aline, não me sentia bem assim, né? Eu sabia que antes dos meus filhos nascerem, eu já era uma pessoa, entendeu? E eu não tinha interesse nenhum de anular quem eu era por isso. Exatamente. Até porque eu sei que meus filhos eu vou dar a melhor criação possível, eles vou ensinar os princípios do Senhor e eles vão voar. Né? E quem vai ser eu depois que eles voar? Sem dúvida. E outra, eles já têm uma bagagem para voar, né? Tem. Eles já têm. Porque o maior exemplo que a gente dá para os nossos filhos não é aquilo que a gente fala, né, Josué? Concordo. Na verdade, o maior ensinamento que você dá para o seu filho é aquilo que você faz. Sim. Então, os meus filhos, o que eles veem? Eles veem uma pessoa que estuda, uma pessoa que está guerreando, uma pessoa que não está, né, ali, que está se desdobrando. Ou seja, eu estou ensinando para eles que para eles vencerem, eles também precisam de fazer a parte deles. Isso que você falou é fundamental, porque como a gente falou na última... como na última resenha que a gente falou com a Vânia aqui, para um pai, para uma mãe, hoje a gente parece que tem muitas dificuldades, enfrenta muitas dificuldades. No âmbito externo eu acho que sim, mas dentro do nosso ciclo de convívio entre nós, eu vejo que o pai e a mãe, quando ele realmente dá um exemplo claro do que ele é, do que ele faz, ele gera um peso. Vou dar uma situação aqui bem simples. Domingo passado, a minha filha ficou o período da tarde, estava bem quente, nadando, esgotou. Chegou às 5h30, 5 horas, ela dormiu. E eu não quis acordar ela para ir para a igreja. Eu fui, deixei minha esposa com ela e fui. Quando eu cheguei, ela acordou por volta das 7h30. Minha esposa foi que não disse, não deu conta do quanto ela chorou, que ela queria estar no culto. Ela queria estar no culto. E ela chorou e falou, pai, por que você não me acordou? Você tinha que ter me acordado. Então você vê que o exemplo nosso realmente gera para o filho um espelho que faz ele seguir, que faz ele seguir. Ô, Aline, vamos para os últimos minutos aqui, né? Temos 7 minutos, eu queria falar um assunto que eu deixei para o final, né? Mas dentro do tempo vamos tentar aqui ser assim, o mais objetivo possível. A gente ouve falar muito sobre algo que está crescente hoje, que é a tal do projeto Metanoia. Hoje eu vejo que você está na Assembleia. Sério? Eu vejo isso na Assembleia. Como assim? Eu falo porque eu estou na Assembleia. Eu sou da Assembleia. Então eu vi isso recentemente na Assembleia e eu falei assim, poxa, é uma curiosidade.
Porque para muita gente parece ser uma novidade, mas na verdade isso já tá aí de longa data, né? Mas conte um pouquinho pra nós como foi essa iniciativa do Metanoia, como que foi, como o surgimento disso. Assim, te confesso que eu tô até surpresa com isso, porque assim, o Metanoia, ele nasceu mais ou menos no ano de 2018, por aí. Acho que 2018. Então, é porque eu tenho que fazer um paralelo. Sim. O que acontece? A gente estava com o Ministério de Louvor, que é o Som da Promessa, que a gente tinha até contratação com a Sony Music, que a gente estava viajando para tudo quanto é lugar. Sim. E aí eu comecei a ver que no mundo gospel existem alguns cantores, né, adoradores, que nem são tão adoradores assim, que são muito artistas. Sim. E que nós estávamos partindo para ser tratados por instâncias superiores como produtos, né, mais profissional. E isso não é a minha essência, né? Até porque assim, eu nunca entrei no louvor pensando em dinheiro, porque se eu quero dinheiro eu trabalho para isso, né? Então assim, eu não via isso como um trabalho que ia me sustentar. Não eu sei que quem vive disso, isso que eu ia falar, quem vive disso e quer ganhar através disso, tá tudo bem. Sim. Eu ali não era a minha intenção, então Sim. eu não gostava de ser tratada como produto, né? Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a orar e pedir para Deus me dar direção. Porque o Senhor, Ele fala que nós seremos usados, né? Tanto em Jerusalém, que é a nossa casa principal, como em Samaria, né? Dos confins da terra. E aí eu falei assim, gente, mas por que eu estou indo tão longe se eu posso fazer um trabalho aqui? Né? E aí na época a gente assumiu a liderança dos jovens da nossa igreja. Eu lembro que meu pai me deu essa oportunidade. E a gente começou, e foi assim, Deus me deu uma direção muito expressa de que era pra gente trazer o metanoia, que foi até o mesmo nome dado por Deus, que é o quê? Uma mudança de mente para a geração que nós estamos vivendo. Então o que o metanoia é? Um grupo de pessoas unidas pelo mesmo propósito, que não se conforma com aquilo que está no mundo, mas busca a transformação da mente para quê? Para alcançar a boa vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E foi um tempo muito maravilhoso, foi um tempo que nós fizemos inúmeros projetos. A gente tinha até um projeto que vinha muitas pessoas de fora, que era o Altas Horas, não sei se você se lembra. E a gente fazia mesmo, era um culto de madrugada, né? Fazia estilo Altas Horas mesmo. Eu acho que não, nessa época, eu acho que o Luiz estava por aí. A gente meio que desconectou. A gente desconectou. E aí, assim, muitos jovens foram alcançados, e a gente fazia muita busca de Espírito Santo, e eu acredito muito e vivo isso, que a transformação da mente, a não conformação e também a resistência para lutar contra tudo e todos que está ao seu redor, só vem pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, foi um projeto que deu muitos frutos e dá até hoje. Porém, o que aconteceu? A gente estava no auge desse projeto, entrou a pandemia, nós fomos obrigados a parar tudo. Sim. Nesse meio tempo, eu fiz o projeto de fertilização e engravidei. E aí eu acredito que, né, acredito muito que nós temos o tempo para todas as coisas. E eu tenho tempo de cuidar também da minha família e cuidar dos meus filhos. Né? Então a gente deu uma paralisada no projeto. Não foi e nós voltamos. Então é por isso que eu falei, como ele sabe? Nós voltamos com o projeto mais forte agora, faz 2 semanas. Inclusive, já vou aproveitar. Pode deixa aí. Sexta-feira, amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai ter o Metanoia, o recomeço. Olha né? aí, ó. O recomeço. Sexta-feira, hein? Que programação pra sexta. Sexta-feira, você que tem se sentido sozinho, vazio, com tantos problemas psicológicos, enfrentando tantas coisas, sabe aquele sentimento de saber para onde você vai, o que você quer para você? Deus tem uma palavra de Deus na sua vida e eu tenho certeza que será transformador. Aonde vai ser? Lá na Quadrangular do Pinheiros 2. Do Pinheiros 2. Isso. Ó, grava aí, Pinheiros 2. E qual horário? 8 horas da noite. 8 horas, ó. Horário muito, muito bom. Isso. Perfeito para você estar aí, né? Não deixe de ir. Vamos concluir aqui, Aline. Você falou algo sobre muito interessante pra gente fazer aqui uma súmula de tudo que a gente falou. Acho que o Metanoia ele caiu como uma lua aqui no final, deixa eu concluir. Ele caiu como uma lua, porque a gente falou sobre. Ela falou sobre princípios, a gente falou sobre valores, a gente falou um pouquinho sobre a sua construção como mulher. Inclusive eu vou fazer uma menção aqui, uma referência só pra quem é fã, hein? Você me lembra muito Jessica Pearson.
Nossa, já ouvi falar isso algumas vezes. Lembro. E pra quem é fã de Sweets, pra quem é fã de Sweets aí, pegou a referência. Mas, assim, em resumo, falando sobre você, sobre tudo que você deixou aqui em 1 hora, eu acho que a gente faz uma avaliação dos convidados no final, minha, pessoal. Eu deixo para as pessoas que acompanham fazer a deles, né? Porque isso é realmente a intenção do podcast, que a gente possa conhecer os nossos convidados. Eu peguei de você aqui algo que, para a minha vida particularmente, tem às vezes sido desafiante. O que é? É você realmente ter a convicção daquilo que você está fazendo. Sim. Você se mover por aquilo. Sim. Você não só ter o desejo contido sobre você, mas você fazer ele nascer, fazer realmente ele criar e se desenvolver para aquilo, né? E ver como que Deus pincelou cada coisa na sua vida. Verdade. Como em cada situação, como em cada área da sua vida, sempre teve um toque certeiro de Deus. Para que as peças, para que você... Na verdade, não que as peças, mas para que você fosse uma peça que funcionasse em tudo. Sim. Eu acho isso muito interessante. A gente, na verdade, tenta colocar títulos ou posições para classificar o que a gente é. Mas, na verdade, o que classifica o que a gente é a identidade que a gente adquire em Deus. É verdade. E isso que você colocou aqui sobre a sua vida mostrou que você foi uma peça que funcionou tanto para a sua família quanto para o seu pai. Foi uma peça que funcionou tão bem também para o seu esposo, para a sua família, para o seu lado profissional. Acredito que, perdão, a pessoa que está te acompanhando aqui, a Heloísa, que está te acompanhando, acredito também que também no ramo do trabalho você deva também ajudar muitas pessoas também a funcionar para essa área, para esse lado profissional. E isso mostra como, quando a gente vive no centro da vontade, tudo vai. Tudo vai. Mas se você está um pequeno espaço fora, não vai. Isso que eu aprendi aqui hoje, que eu levo para mim do que você deixou aqui, gerou mais força ainda para a minha fé. E eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade. Deixo aqui a minha palavra final para quem nos acompanharam. Sei que a gente não pôde estar hoje no YouTube, mas essa resenha ela vai para lá depois. Legal. A gente vai deslocar para lá, para que a galera possa estar acompanhando na íntegra, mas também aqui na minha página a pessoa também está acompanhando. Quero desejar para você que nos acompanhou uma excelente noite. Na próxima semana a gente vai estar lá no YouTube, se Deus quiser. Vamos ajustar todos os detalhes aqui. Tivemos simplesmente um pequeno detalhe com o computador, os equipamentos, tudo aqui funcionando. Só foi realmente o computador, mas na próxima semana eu creio que a gente vai estar tudo aqui já funcionando perfeitamente. Quero agradecer você, Aline, novamente. Obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, seu esposo, seus filhos, sua trajetória. Amém. E que em tudo que você passou aqui, eu creio que ainda tem muito mais para você ser usado. Amém. Ainda tem muito mais. Quero te agradecer, viu? Quero te agradecer muito pelo convite, pela disponibilidade, pela confiança, porque a gente quando abre um espaço, a gente não sabe o que a pessoa vai falar, né? Eu quero agradecer muito e deixar uma palavra para quem está aí, né? Que a palavra que eu utilizo para a minha vida e que você deve utilizar para a sua, né? É a palavra oração. O que é essa palavra? Orar mais ação. Não adianta você orar e não agir, como não adianta você só agir e não orar. Porque eu acredito muito que Deus tem sim algo maior que você não viu, que você não tem noção e que Ele vai trazer através do poder da oração. Concordo plenamente. Deixe meu abraço pro Luiz, deixe meu abraço pro João Vitor. Acompanhe aí a rádio Crazy Hebbers. Gostei. Que Deus abençoe esse projeto, que realmente possa ser algo que venha tocar muitas e muitas pessoas. Amém. Eu agradeço. Obrigada. Para finalizar aqui, quero fazer um agradecimento para um grande parceiro meu, que é o João Vitor, aqui da Rádio CR Gospel, e também para o meu amigo Renato Bess. Vou deixar essa dica aqui, depois ele vai estar deixando aqui no chat o contato dele. Um dos melhores baixistas de Franca. Ele é um cara sensacional. Se você quer aprender na área da música aí, a ser um baixista como o Renato, pega o contato com ele no chat, liga para ele, ou vai aqui no direct mesmo aqui no Facebook, eu vou passar para você o contato dele, ok? Agradeço a todos vocês, tenham uma excelente noite e até a próxima quinta-feira com mais um podcast Resenha Jovem.